Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender alguns atalhos para utilizar dentro das planilhas do Google, onde nós conseguimos otimizar o nosso tempo quando estamos trabalhando dentro de uma planilha. O primeiro atalho aqui que eu quero te mostrar é o atalho Ctrl mais barra invertida. O atalho Ctrl barra invertida nós conseguimos utilizar para limpar as formatações da nossa planilha. Então, se eu tenho uma base de dados ou diversos dados dentro de uma mesma página, nós conseguimos utilizar esse atalho para fazer a limpeza das formatações que nós temos ali dentro. Aqui eu tenho uma base pequena, mas caso você tenha uma base extensa e tenha que limpar esses dados, seria muito ruim nós termos que selecionar os dados aqui, tirar, por exemplo, aqui as linhas de grade, limpar as bordas, depois, posteriormente, eu ter que limpar todas as formatações. Digamos que eu quero tirar aqui o negrito, tirar as cores, então eu teria que fazer isso manualmente na base de dados. Se eu tenho muitos valores, diversas tabelas em uma única página, fica complicado eu ter que fazer essa limpeza de uma tabela após a outra. Isso demandaria muito tempo. O atalho Ctrl barra invertida foi feito para isso mesmo, para nós conseguirmos fazer essa limpeza de uma forma mais ágil, nós conseguirmos limpar mais facilmente. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui às formatações. O que eu poderia fazer se eu tivesse várias tabelas aqui, vamos replicar aqui, digamos que eu tenho várias tabelas aqui na minha planilha, eu poderia ter até mesmo aqui ao lado várias tabelas, eu tenho nessa página. Para eu limpar tudo de uma vez, eu seleciono aqui entre a linha e a coluna, onde eu tenho esse retângulo aqui, clico aqui, ele vai selecionar toda a minha página. E agora eu seguro Ctrl, barra invertida, pronto, ele já faz a limpeza, tirando as bordas, tira o negrito, tira essas formatações que eu tenho na minha planilha. Ele não vai tirar essas formatações de número, data, então não vai interferir nos dados que eu tenho em si, mas ele vai tirar as formatações, como linhas de grade, tendo as bordas ali, ele vai fazer essa limpeza e as cores também. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui e apagar as duas tabelas. Outra forma que eu tenho para fazer, e também outro atalho que eu consigo utilizar dentro das planilhas do Google, é quando eu vou copiar uma base de dados e não quero as formatações que eu tenho dentro dessa base de dados. Digamos que eu tenho essa tabela aqui e eu gostaria de copiar essa tabela para outra página ou outra área da mesma página da minha planilha, mas eu não quero as formatações. Eu não quero as linhas de grade, não quero que está em negrito aqui o cabeçalho, também não quero as bordas, essas linhas de grades que eu tenho aqui para destacar minha base. Eu copiaria aqui, posso dar até um Ctrl A para selecionar toda a minha tabela, toda a minha base de dados, dou um Ctrl C, e agora onde eu quero colar, eu seguro Ctrl Shift e aperto V. Veja que ele vai colar os valores, somente os valores que eu tenho ali. Também não vai interferir nas formatações que eu tiver de data ou valores. Aqui está formatado como contabilidade, mas ele não tirou esse tipo de formatação. Apenas tirou aqui as linhas de grade, o negrito, tirou a cor, né, do background que eu coloquei no cabeçalho e vai copiar, fidelizar todos esses dados, todos esses valores, sem esses tipos de formatações. Dois atalhos bem interessantes, caso eu queira ou fazer a limpeza dos meus dados, onde eu tenho essas formatações, ou caso eu queira copiar e colar esses valores em outra área da minha planilha, ou da minha página, né? Pode ser a mesma página, mas sem essas formatações. Outro atalho bem interessante que eu tenho dentro das planilhas do Google é quando eu quero fazer uma referência a uma célula e essa referência tem que ser absoluta. Então eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho nome, valor, vendas, total de vendas e o total seria simplesmente a multiplicação das vendas pelo valor. Aqui na comissão, eu gostaria de fazer o total que foi vendido, então esse valor total da coluna D, eu quero fazer a multiplicação pela porcentagem da comissão, que seria aqui em cima 10%. Para eu fazer isso, eu iria simplesmente fazer uma multiplicação. Então, eu coloco igual, seleciono aqui o valor que eu desejo fazer a multiplicação,
coloco um asterístico e clico aqui em cima no valor da porcentagem. Então, eu quero 10% desses R$ 502,50. Caso eu dê um Enter aqui, veja que ele vai preencher já com R$ 50,25, que teoricamente seria a comissão em cima desses R$ 502,50. Mas caso eu arraste, caso eu deixe a função desta forma, fazendo essas referências, e puxe esta função para baixo, veja que aqui ele deu vazio, deu R$0, aqui ele já me deu um erro, e aqui já foi para R$ 13.567,50. O que aconteceu aqui foi que quando eu puxei esta função para baixo, ela não tinha uma referência absoluta. Então, quando eu vou puxando para baixo, ele vai também deslocando a minha referência. Se eu puxar para baixo, ele vai deslocando para baixo, para a direita, para a esquerda, assim sucessivamente. Para onde você deslocar essa função ou forma que você quiser, ele também vai deslocar as referências que ele está fazendo a uma célula. Para nós resolvermos isso, nós temos que fazer uma referência absoluta a determinada célula, que nesse caso seria a comissão. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui para a função, apagar os dados. E aqui onde eu apliquei a primeira função, apenas o que eu teria que fazer é fazer uma referência absoluta à célula B3, onde eu tenho aqui a minha comissão. D6, quando eu arrastar esta célula para baixo, arrastar esta função, eu quero que também vá arrastando, vá deslocando as células aqui, nesse caso as linhas. Então vai dar aqui D7, D8, D9 e D10. No caso de B3, eu não quero que ele desloque essa referência. Eu vou dar um Ctrl Y para voltar, apenas para mostrar aqui para vocês. Veja que aqui, quando eu puxei a função para baixo, ele foi para B4. E aqui ele deu um erro porque ele fez a multiplicação por um texto. Então, se eu entrar aqui, veja que a referência está em B5, onde eu tenho um texto. Esse erro aconteceu, pois eu não fiz uma referência absoluta. Voltando aqui na função, para eu fazer a referência absoluta, aperto F4. A referência absoluta ele vai ter aqui com um cifrão. Então, um cifrão na frente do B e um cifrão na frente aqui do 3. Fazendo aqui travar a coluna B e travar a linha 3. Se eu apertar novamente F4, ele trava somente a linha. Novamente F4, ele vai travar somente a coluna. Apertei novamente F4 e ele tirou a referência absoluta da coluna ou da linha, dependendo da dinâmica que eu quero. Nesse caso aqui, nós poderíamos deixar somente a linha, como eu vou arrastar para baixo. Então, selecionei aqui onde eu quero fazer essa referência absoluta, aperto F4, travou, posso dar um Enter, e agora eu posso arrastar aqui para baixo. Se eu vir em outra célula, veja que continua B3, onde é a comissão, mas a célula aqui do lado, nessa coluna D, ele deslocou para baixo, como era o esperado. Um atalho muito interessante para nós utilizarmos e que a gente vai utilizar no nosso dia a dia quando estamos aplicando uma função e temos que fazer esse tipo de referência. Travar uma coluna ou travar uma linha para não sofrer alterações quando nós arrastarmos determinadas funções. Outro atalho aqui que nós podemos utilizar dentro das planilhas do Google é para nós abrirmos um filtro. Então, ao invés de eu vir aqui no filtro e clicar em cima dele, eu vou estar aqui numa célula, não preciso utilizar o mouse para fazer a alteração aqui. Eu estou andando aqui, digitando na minha base de dados, posso vir aqui em cima no cabeçalho, onde eu tenho ali o filtro, seguro Ctrl Alt e aperto R. Veja que vai abrir para mim o filtro, como se eu clicasse aqui manualmente. Então ele abre para eu classificar o que eu desejo fazer nesse filtro. Eu também poderia andar aqui com o mouse, com um teclado, normalmente, para aplicar determinado filtro, filtrar por cor ou ordenar por cor. Nesse caso, eu só está formatada essa base de dados como tabela. Mas digamos aqui que eu queira classificar de Z a A. Posso clicar aqui, ele vai fazer já esse filtro aqui para mim.
Ao invés de eu clicar, eu posso utilizar o atalho Ctrl Alt R para fazer esse tipo de filtragem aqui, abrir o menu de filtro dentro da minha planilha. E o último atalho que eu quero lhe apresentar não é necessariamente vinculado dentro de uma planilha do Google, mas faz referência a uma planilha do Google. Eu vou vir aqui no meu Drive, digamos que eu estou aqui no meu Drive trabalhando, estou em uma planilha, eu saí dessa planilha e gostaria de criar outra. Normalmente, eu iria clicar aqui nos apps e fazer uma copy, fazer uma planilha nova, fazer ali dentro, ele criar essa planilha. Ou iria vir aqui em novo e criar a planilha. Também temos o atalho ali na URL, que nós conseguimos digitar sheets.new, também para abrir uma nova planilha. Mas, se eu estou aqui dentro do meu Drive, já estou em uma pasta específica, eu posso simplesmente fazer Shift S, que ele automaticamente vai abrir uma planilha. E essa planilha que ele criar vai estar vinculado dentro desta pasta que eu estava. Então, se eu abrir aqui a planilha, vou digitar qualquer coisa aqui, ele vai aparecer aqui o ícone da pasta. Se eu clicar em cima do ícone da pasta, veja que ele está dentro de documentos, que é exatamente a pasta que eu estava lá no meu Drive. Então, seguro o Shift, aperto o S, ele vai abrir uma nova planilha. Essa planilha vai estar vinculada, ela vai estar lá dentro da pasta que eu estava naquele momento que eu apertei esse atalho Shift mais S. Então, esses são alguns atalhos que nós conseguimos utilizar dentro das planilhas do Google. Me conta aqui nos comentários se você sabia de todos esses atalhos ou me conta aqui qual atalho você mais utiliza dentro das planilhas do Google. E lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou dessa videoaula. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui para mim nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nessas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.